Oi, pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Eu estou vendo aí a galera já participando aí pelo chat. É sempre um prazer fazer parte com todos vocês dessa trajetória rumo aí a um cargo, né, em um dos principais concursos aí do país. Bem, deixa eu ver aqui a galera. Eu estou acompanhando aqui pelo outro equipamento. Tem um pessoal assistindo pelo YouTube, tem uma outra galera pelo Facebook, pela nossa plataforma aí do Ponto dos Concursos. Então é isso. Vamos então, né, a nossa aula de hoje. Bem, então, nós estamos agora com um treinamento voltado para a mentoria do nosso comandante. Ok? Vários de vocês aí já participaram de diversas outras revisões. A gente está fechando aí com chaves de ouro todo esse treinamento inicial, gratuito, para vocês conhecerem, né, a nossa proposta. E hoje, então, a gente segue com a nossa revisão de informática. Eu vou disponibilizar aqui a minha tela para vocês. E a gente já vai continuar. Cadê a galera? Mandem um alô aí pra mim, de onde que vocês estão, para eu poder já ir conhecendo. Eu já vi que tem vários alunos por aí também. Mandem uma mensagem para mim, para eu poder identificar pelo chat. Ok, pessoal? Então, tudo ok aí? Qualquer situação, vocês me informem pelo chat do nosso treinamento. Então, a mentoria do comandante, revisão de informática. O nosso foco hoje é a banca CESP. É uma banca que eu tenho um carinho bem especial. Eu gosto muito aí do estilo dessa banca e de diversas outras. Mas, né, a gente tem algumas preferências e uma das que eu tenho é justamente em cima aí da banca do CESP, da Universidade de Brasília. Vamos lá, então. Eu disponibilizei para vocês os links das minhas redes sociais, tá? Então, espero vocês aí curtindo a fanpage, né, Professora Patrícia Quintão, o Instagram. De tempos em tempos, eu costumo disponibilizar dicas de tecnologia da informação, dicas de informática, sorteios de livros e assim por diante. No Ponto dos Concursos também, vocês me encontram pelo e-mail, que eu vou disponibilizar logo a seguir para vocês. Alguns aí já têm os livros, né, que eu liberei. O primeiro deles é com foco na Fundação Carlos Chagas. O segundo com foco na banca CESP. Coloquei para vocês o meu e-mail do Ponto dos Concursos e pelo site também do Ponto vocês conseguem ter acesso diretamente a mim por lá. Então, meus cursos estão listados aí nessa página. Fiquem à vontade, aproveitem bastante. No Ponto dos Concursos, eu já ministrei cursos desde 2008. De lá para cá, já foram mais de 500 turmas. Eu sou coordenadora de todos os cursos de informática básica, tecnologia da informação. Eu participo das turmas de elite, dos cursos em PDF, dos pacotes em PDF. Crio aí aulas ao vivo, participo aí do Ponto Recursos. E é isso, pessoal. É sempre uma honra e um prazer fazer parte, então, de todo esse processo com todos vocês. E hoje é a nossa oportunidade, né, de eu estar aí diretamente, né, interagindo com vocês e passando aí mais dicas quentes para a prova que vocês irão, em breve, enfrentar. No que diz respeito à banca CESP, eu fiz aí um apanhado de cerca das 200 últimas questões liberadas pela banca, no que diz respeito à disciplina de informática básica. Dentre o conteúdo que foi disponibilizado nas provas, eu cheguei nesse percentual de cobrança por matérias. Então, a matéria que ainda é a mais cobrada pela banca é segurança da informação. Então, ela aparece aí bem no topo, várias questões envolvendo até itens que são que a gente tem se deparado aí na atualidade, e a banca vem acompanhando essa evolução do mercado e trazendo inovações aí nessa prova, no que diz respeito aí à segurança. Em seguida, nós temos cobrança do pacote Microsoft Office, envolvendo aí o Word, Excel, principalmente, e por último o PowerPoint. Temos cobranças do sistema operacional Windows, então a gente já pode aí se dedicar às versões mais atualizadas. Então, se tiver que escolher uma única opção, então eu indicaria o Windows 10 para vocês. Em seguida, temos cobranças relacionadas aos navegadores web. Então, todos eles aí são muito cobrados. O pacote LibreOffice
E aí temos cobranças relacionadas à computação em nuvem, internet, intranet, que a banca adora, Linux, hardware, redes. A parte de redes não vem sendo cobrada de forma bastante superficial, correio eletrônico e aí, por fim, software e sistemas de informação. Em alguns editais aí da parte mais voltada para a área fiscal, a gente tem uma cobrança também de alguns conteúdos da disciplina de tecnologia da informação. Então, a banca já começa a cobrar conceitos mais avançados de Big Data, bancos de dados. Dentro aí da teoria de bancos de dados, nós temos uma cobrança sobre a parte da teoria da informação, os modelos conceituais, relacionais, um pouquinho aí do SQL, Data Warehouse, Data Mine, e aí a gente tem outros conteúdos mais avançados. Mas eu vou focar aqui na parte mais voltada para a disciplina de informática. Então eu escolhi o tema que vem sendo mais cobrado então pela banca, que é segurança da informação, para a nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá às questões de hoje. Um funcionário de uma empresa percebeu que o seu computador estava sendo controlado remotamente, sem seu consentimento, quando foi notificado pelo administrador da rede que, a partir do seu computador, estavam sendo enviados spams, realizados ataques de negação de serviço e propagação de outros códigos maliciosos. Então, quais são as palavras-chave? Eu marquei aqui as ações que estavam sendo realizadas a partir desse equipamento e a questão que a banca mencionou que o equipamento estava sendo controlado remotamente. Então, quando a gente fala de controle remoto, um equipamento está sendo controlado à distância por alguém sem o seu consentimento, a gente já consegue identificar a ameaça. Então, nós temos aqui o bot, que seria o elemento aí mencionado pela banca. Mas eu irei, então, destacar as principais características aí das ameaças que são reportadas nessa questão. Então, relembrando aí, o malware é um código malicioso. Nós temos aí como espécies de malware os vírus, os worms, os trojans, que são os cavalos de Troia, os bots, spyware, keylogger, screenlogger, ransomware, tá? E uma série de outros elementos. A banca, de tempos em tempos, ela escolhe um como o mais interessante aí naquele período. Então, inicialmente, ela abordava muito vírus e worms, depois chegou um determinado momento em que os bots e os worms eram os elementos aí prediletos da banca, ela passou a reportar os backdoors, ransomwares. Recentemente, aí, Polícia Federal, por exemplo, nós já tivemos uma cobrança maior em cima da ameaça, conhecida como ransomware. E nesse momento é importante que você saiba diferenciar todos esses tipos de códigos maliciosos. Esse mapa mental ilustra bem o que ocorre aí que permite diferenciá-los, tá? Para você poder gabaritar as questões da banca relacionadas a esse assunto. Então, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, o vírus ele tem uma finalidade específica. Ele precisa de hospedeiros, ele propaga-se fazendo cópias de si mesmo e tornando-se parte, então, de outros programas e arquivos. Ele é diferente do worm, tá? Então, a banca costuma cobrar a diferença entre vírus e worm. O worm, ele não precisa de hospedeiros, ele propaga-se explorando vulnerabilidades. Então, sem intervenção do usuário, ele consegue se propagar por uma determinada rede, desde que essa rede ela tenha máquinas com brechas de segurança, máquinas vulneráveis. O que é isso, professora? Então, imagine o seguinte, o equipamento que você está utilizando pode ser um notebook ou um desktop. Imagina que esse equipamento ele não tenha as atualizações de segurança do sistema operacional Windows. Ok? Então, esse equipamento, ele encontra-se vulnerável, aberto aí a receber determinadas ameaças de segurança quando você conectar essa máquina à internet ou a outras máquinas em uma rede local que, porventura, você esteja conectado. Então, sem você dar o consentimento, né, sem você saber, você acaba sendo contaminado por ameaças desse tipo. E a ameaça, ela quer ficar aí no seu computador, escondida, para entrar em ação em um determinado momento.
a gente tem aí um tipo de ameaça que é comandada remotamente por um invasor. Então, essa ameaça ela é conhecida como bot. O bot ele é um tipo de worm, então, que tem essa característica de comunicar-se com um determinado invasor. Quando você tem diversas máquinas em uma rede contaminadas por ameaças do tipo bot, essa rede ela é conhecida como rede botnet ou uma rede zumbi. Então, uma rede zumbi é uma rede infectada por esse tipo de ameaça, conhecida por bot. Isso é muito comum hoje, tá? Então, a gente se depara com essa ameaça a todo momento em que nós estamos conectados à internet. Então, pessoal, todo cuidado é pouco para que você não seja a próxima vítima desses criminosos virtuais. Nós temos o cavalo de Troia, que ele é aparentemente inofensivo, só que na verdade ele é um presente de grego. Então você recebe, por exemplo, uma proteção de tela, só que por trás esse arquivo executável lá que você recebeu, por exemplo, ele tem outra ação no seu equipamento, tá? Então ele irá, na verdade, realizar outras atividades que não são do seu conhecimento e sem a sua autorização, ok? Mas ele foi instalado naquele equipamento com a sua autorização, ok? Porque você foi lá no seu e-mail, por exemplo, clicou em um determinado arquivo, executou esse arquivo e ele veio para o seu equipamento. E a partir daí, o que ele vai fazer, né, vai depender da criatividade desse criminoso virtual. O backdoors, ele abre portas para que o seu computador possa ser acessado posteriormente. O hijacker, ele costuma alterar a página inicial de um determinado navegador. Então, ele instala determinadas ferramentas que são suspeitas, ele impede que você acesse determinados sites e ele impede também, costuma impedir a ação do antivírus. Trackware já foi cobrado também pela banca, ele vai rastrear atividades do sistema, buscar informações do sistema, rastrear hábitos do usuário. O adware, ele vai apresentar propagandas e aí você tem o screen logger, o keylogger e outros elementos, pessoal. Então é importante que vocês saibam diferenciá-los, tá? Para que no momento em que uma questão abordar características de uma ou outra dessas ameaças, você consiga identificá-las. Então, a letra E vai ser a resposta aí dessa questão. É comum aí também algumas bancas, né, e o CESP também, ele pode utilizar essa abordagem de a banca utilizar a cartilha do CERT-BR no que diz respeito a esse comparativo entre as ameaças. Então, ela pode omitir nessa tabela determinados nomes, ela vai te informar características das ameaças e aí ela vai te perguntar qual é a ameaça que foi referenciada na questão. Por exemplo, um rootkit. No caso aí, o rootkit, ele é inserido por um invasor, ele é obtido a partir de ação de outro código malicioso. Como que ele é instalado? Via execução de outro código malicioso, ele pode explorar vulnerabilidades. Como que ele se propaga? Na verdade, o rootkit ele não se propaga, diferentemente, por exemplo, do worm. O worm ele se propaga explorando vulnerabilidades. E aí você vai observando aí as diversas características que são mencionadas aqui para poder identificar qual é a ameaça. Nos tempos atuais, nós temos aí o minerador de criptomoedas. Então, observe aí que essa ameaça, ele pode ser uma ameaça ou não. Então, se ele for executado no equipamento com o seu consentimento, ele não seria uma ameaça. Mas o que a gente tem visto essa ameaça utilizando a capacidade de processamento aí dos equipamentos para se propagar pela rede, né, e ser aí executada sem conhecimento aí do usuário. Então, aqui eu tenho um log, né? Eu peguei uma tela aí de uma ferramenta de segurança, no caso é um firewall. Esse firewall, ele tem o que a gente chama de um módulo adicional, que é conhecido como anti-bot, e esse módulo adicional me mostrou aí diversas outras ameaças. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse CryptoMiner, que foi identificado aí, e eu coloquei em destaque para vocês, tá? Então, um tipo de ataque hoje comum que consiste nesse roubo do processamento de computadores
para minerar criptomoedas ilegalmente é conhecido como cryptojacking, tá? Então, atenção aí a essas palavrinhas, a esse tópico, porque ele ainda, né, vai ser bastante cobrado no futuro aí em provas da nossa área de informática. A banca, na última prova aí da Polícia Federal, por exemplo, ela cobrou bastante a ameaça conhecida como o ransomware. Tá? Se a gente lembrar, há um tempo atrás, daqueles ataques cibernéticos que ocorreram com uma ameaça conhecida como WannaCry, o WannaCry, ele tinha duas grandes características. Ele era um worm, então ele se propagava pela rede explorando vulnerabilidades automaticamente, sem intervenção do usuário, e ele também era uma ameaça do tipo ransomware. Então, no caso, ele poderia criptografar todo o disco rígido do computador do usuário ou parte aí do disco rígido do computador, e ele exige pagamento de resgate para poder restabelecer o acesso aos dados. Só que o pagamento do resgate nem sempre é garantia de recuperação dos dados. Então não caia aí nesse tipo aí de ameaça, né, fazendo aí o pagamento desse resgate. Então você tem aí diversas medidas para você se proteger contra esse tipo de ameaça. Aqui eu coloquei uma tela de uma máquina que foi comprometida pelo WannaCry. Então observe aí que na época daquele ataque cibernético, diversas organizações foram afetadas e essas organizações, elas tiveram aí inúmeras, às vezes centenas de máquinas com essa tela sendo disponibilizada ao usuário. Então o usuário ligava o seu computador e a partir daí ele só enxergava essa tela. Então a máquina já estava toda bloqueada e ele já não conseguiria acessar os seus dados a partir daquela estação, ok? Então é isso, o WannaCry ele é uma combinação de dois tipos aí de características de códigos maliciosos. Então ele é da combinação de um ransomware mais um worm. Então vamos fazer mais uma questão aí que foi cobrada pela banca recentemente. A Thaís está me perguntando aí pelo YouTube aonde que esse mapa ele pode ser encontrado. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? E nas aulas aí do curso também a gente tem aí inúmeros mapas mentais para poder reforçar pontos de maior importância da nossa disciplina. Então é comum em todas as minhas aulas, além de liberar o referencial teórico, que é bem detalhado e muito ilustrado, eu costumo colocar mapas mentais, diagramas, esquemas, né, e mais dicas aí para vocês poderem ter atenção a determinados pontos da matéria, além de uma infinidade aí de exercícios que eu disponibilizo para vocês. Vamos lá, questão aí recente. Julgue o item subsequente relativo a software para o ambiente de microinformática e a proteção e segurança da informação. Fazer backup regularmente é uma conduta que permite minimizar os danos decorrentes de um ataque do tipo ransomware locker. Aqui ele está considerando o tipo da ameaça aí como ataque, que impede o acesso ao equipamento infectado, visto que o pagamento do resgate não garante o acesso aos dados. Esse tipo de ação aí, ela pode ser considerada pela banca. Então a banca aqui está falando que o backup ele é importante para evitar danos da ameaça conhecida como ransomware, visto que o pagamento do resgate não garante acesso aos dados. Eu mencionei isso para vocês, tá? No caso aí da ameaça do tipo ransomware, a única forma de você recuperar os dados é buscando esses dados a partir das mídias, né? Do backup ou do backup que foi disponibilizado no ambiente de cloud storage, no ambiente de nuvem, tá? E assim por diante. A galera está perguntando aí sobre o levantamento de informações da banca OCP e outras. Bem, pessoal, eu tenho um levantamento de todas as bancas, então, de acordo com o curso que é disponibilizado para vocês, eu atuo aí com maior foco aí nas questões que são mais cobradas pela banca, ok? Então, pessoal, no caso aí do ransomware, a gente tem basicamente dois tipos, o ransomware locker e o crypto, tá? A gente tem aí a cobrança nessa questão do ransomware locker. Ele vai impedir que você acesse o equipamento infectado, ok? Já o ransomware crypto, né? Ele impede que você acesse aos dados, por quê? Devido à utilização da criptografia.
Então, correta essa assertiva. Tá? Então, eu pergunto para vocês, você tem aí backup dos seus dados? Tá? É importante, então, que você adote as melhores práticas de segurança para que você não seja a próxima vítima, ok? Então, mantenha o seu computador sempre atualizado no que diz respeito às atualizações de segurança do sistema operacional e ainda atualizações dos aplicativos que são instalados na sua máquina. Então, se você tem aí um Firefox antigo, esse Firefox ele já é vulnerável. Então, você tem aí ataques que são executados a partir desse aplicativo que se encontra vulnerável em diversos equipamentos de usuários. Tenha sempre uma cópia de segurança, backup, e aí é importante lembrar dos tipos de backup, a periodicidade de realização aí dos backups. Na aula de segurança eu menciono isso para vocês. E tenha sempre atitudes seguras no uso dos recursos de TI, ok? Então, eu espero aí que ninguém aí utilize uma única senha para todos os serviços que você irá acessar na rede mundial de computadores. Então, se você utiliza a mesma senha para o seu YouTube, para o Facebook, o Twitter, o Instagram e a senha do ambiente de trabalho em que você atua, aí isso já é um ponto fraco, porque se uma dessas senhas vaza pela rede mundial de computadores, ou se alguém descobre a sua senha, você já tem todos os serviços comprometidos. Então, fique alerta, pratique as regras de segurança, tanto no seu ambiente doméstico, em casa, né, junto aos seus filhos, aos seus entes queridos, quanto no ambiente aí das organizações em que vocês aí trabalham. Então, vamos lá para a próxima questão. Um ataque de ransomware, então ele está falando aqui de um ataque com utilização de ameaça do tipo ransomware. Ele comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de quê? De sistemas e de protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo, eu já falei para vocês, é o backup. E aí ele está falando, ó, é a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia aplicada. Não, então é errada aí essa assertiva. Tá? Força bruta é quando alguém tenta adivinhar por tentativa e erro qual é a senha que foi utilizada, no caso aí, para criptografar os dados daquele usuário, ok? No computador. Acerca de redes de computadores, julgue o item que segue. Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utiliza, então, ó, estou marcando as palavras-chave aí que vocês podem fazer na hora da prova. Utilizam técnicas heurísticas para identificar códigos maliciosos. O que é isso, né, professora? Vamos lá, gente, isso não é nada novo, tá? Eu já tive questões aí dessa banca de 2016 explorando essa temática, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar o que realmente é novidade aí na parte aí de antivírus. Então, geralmente, quando a banca fala antivírus de primeira geração, é antivírus que vai fazer detecção de códigos maliciosos por assinatura. Então, o que ele faz? Ele vai dividir arquivos em porções de código e essas porções de código são comparadas com a base de assinaturas de vírus. Se for idêntica, se essa comparação for idêntica, indica aí que você tem um vírus nesse computador. Bom, mas aí o antivírus ele foi evoluindo e a gente já tem a detecção por heurística. Nesse caso, é feita uma análise do comportamento. E esse comportamento, então, ele pode ser anômalo ou malicioso, né? E nesse caso, então, você consegue identificar que você tem uma ameaça no computador. Bom, a banca considerou essa detecção por heurística como a segunda geração, ok, pessoal? E aí, vendo aí na área de segurança, é uma área em que eu atuo bastante, a gente já tem no mercado algumas tecnologias que consideram a detecção por assinatura e a detecção por heurística como algo aí já defasado. E aí esses novos fornecedores de soluções de antivírus já começam a citar o Next Generation Antivírus, que é o antivírus de nova geração. Então aqui você já tem a utilização da inteligência artificial, de algoritmos apropriados e aprendizado de máquina, que é conhecido como Machine Learning, para detectar e impedir a execução aí de códigos maliciosos nos diversos equipamentos dos usuários. Então, um exemplo aí de um antivírus já que é considerado
um Next Generation Antivírus é o antivírus da Cylance. Depois vocês podem pesquisar aí na internet. Então, esse antivírus, por exemplo, ele não faz mais atualização de assinaturas. A gente tem aí vamos supor, de 3 em 3 meses, uma atualização da versão do código lá do aplicativo desse antivírus. E aí esse aplicativo já vai reconhecer ameaças a partir aí do aprendizado de máquina e outros elementos. Então, se a banca quisesse fazer uma questão mais inteligente, ela já poderia cobrar esse tipo de conhecimento. Isso não veio ainda em nenhuma das provas. Para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, na verdade o vírus é um tipo de malware, correto? Porque o malware são códigos maliciosos. Algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística. Olha só, pessoal, essa questão aqui é de 2014. Então, a banca já cobrou esse conhecimento lá atrás e começou a repetir de novo isso na prova aí de 2018 da Polícia Federal. Então, para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística, ok, a gente já viu. Técnica de detecção de vírus baseada no comportamento anômalo ou malicioso de um software. Isso, então, se ela identifica que um software ele não está tendo aí um comportamento adequado e que foi considerado como malicioso aí, pelo aplicativo, então ele já reconhece essa ameaça como um código malicioso. Então, correta essa assertiva. E aí eu coloco para vocês mais algumas inovações. Então, não somente o antivírus, o anti-spyware, eles vão conseguir já hoje identificar todas as ameaças que a gente tem aí na rede mundial de computadores ou na rede da sua empresa. Então, a gente já tem o surgimento de algumas ameaças que são conhecidas como APTs, Advanced Persistent Threats, são ameaças persistentes avançadas. Então, o antivírus tradicional ele não vai identificar esse tipo de ameaça. Aqui, por exemplo, eu fiz uma análise aqui utilizei uma ferramenta de segurança e observe aqui o que foi identificado. Eu identifiquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 ameaças no equipamento do usuário. A primeira delas é conhecida como Trojan e Miner. Então, é um minerador de criptomoedas e ele é um cavalo de Troia, um Trojan. Essa ameaça foi identificada pela análise heurística, tá? Essa palavrinha que apareceu à esquerda aí já me identifica isso. Então, o antivírus, por exemplo, ele já foi configurado para deletar, por exemplo, esse tipo de ameaça na máquina do usuário. Aqui eu já tenho um adware que vai exibir propagandas na máquina do usuário. Eu já tenho aqui um outro adware aqui também, e aqui eu tenho um Trojan genérico que foi obtido por análise heurística. Então, olha que interessante isso. Por que esse conhecimento é importante? Não só para a prova, como para a vida, quando você aí acessa a internet. Você precisa se prevenir para não receber ameaças desse tipo no seu equipamento. Então, eu rodei aí nessa máquina uma ferramenta gratuita que vocês podem baixar pela internet, Kaspersky Virus Removal Tool. Essa ferramenta é muito interessante. Se você quiser, você pode baixá-la e analisar a sua máquina para ver se você já tem aí elementos aí desse tipo. E a gente já tem outros tipos de ferramentas de segurança, como antibots, anti-APTs. Então, ferramentas que irão identificar ameaças avançadas, ferramentas que irão identificar bots, tá? E outros códigos maliciosos. Então, observem aí o surgimento dessas novas ferramentas de proteção que irão auxiliar as organizações e a nós usuários, né, na utilização aí dos ativos de segurança. Então, quando eu falo em ativo de segurança, eu me refiro a tudo que merece ser protegido e tem valor para a organização e para você, tá? O seu equipamento ele tem valor para você, você guarda nele todos os seus dados que são aí importantes para o seu estudo, ou para o seu negócio, ou para as suas finanças, e você não quer que essa informação caia em mãos erradas, né? Comprometendo aí a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade desses dados. Continuando então, uma outra questão aí que caiu recente na prova da Polícia Federal. A galera aí do YouTube, vocês podem mandar aí no chat que eu estou acompanhando vocês aí, ok? Ok, eu tô vendo a Luciana, a Nívia, a Thaís, o Ícaro, o Jonatas. Muito bem, pessoal. Podem participar aí, que de vez em quando eu dou uma olhadinha aí
para ver o que vocês estão considerando. Próxima questão. A infecção de um sistema por códigos maliciosos, por malware, correto? Pode ocorrer por meio da execução de arquivos infectados, obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, de mídias removíveis, de páginas web comprometidas, de redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. Olha só que questão legal. Essa questão aí, ela explorou um tópico de uma seção lá da cartilha do CERT-BR, que é o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes do Governo Federal. Então, lá ela fala o seguinte: você tem várias formas de infectar um sistema por códigos maliciosos. E o último item cita justamente isso: pela execução de arquivos previamente infectados, que podem ser obtidos a partir do seu e-mail, a partir de pendrives, de outras mídias removíveis, a partir da página web. Então, na hora que você clica lá em determinado ambiente, esse link pode remeter você a um código malicioso. E se você não tem na sua organização, por exemplo, um filtro de URLs maliciosos, você já pode ter o comprometimento aí da sua estação de trabalho. Olha só, pessoal, na empresa, se você tem privilégios de administrador da máquina na sua estação de trabalho, na hora que você acessar um código malicioso na internet, esse código vai ser instalado no seu computador, né? E aí, se você está numa rede de computadores, você corre o risco aí de comprometer essa rede com esse código malicioso. Porque imagina, por exemplo, que esse código ele é um worm. Então, o worm ele vai se propagar pela rede via broadcast. O que é isso? Ele vai tentar se autocopiar para todas as máquinas da rede que ele encontra com vulnerabilidades, e aí isso pode ocasionar lentidão nessa rede, a movimentação de arquivos pela rede e assim por diante, tá? Então, existem aí outras formas de você, então, infectar um equipamento por meio da exploração de vulnerabilidades existentes nos programas que foram instalados na sua máquina. Então, você tem, por exemplo, um código com brechas. Esse código pode ser utilizado para se rodar exploits e, a partir daí, né, o invasor ter acesso ao seu equipamento. E outros elementos, então, que eu destaquei para vocês. A próxima questão. Sobre um programa de código malicioso, malware, considere: é responsável por consumir muitos recursos devido à grande quantidade de cópias que ele costuma propagar. E, como consequência, pode afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores. Aqui eu já sei mais ou menos qual que vai ser a resposta. Eu já elimino aqui vários elementos e eu já consigo chegar na resposta diretamente, mas vamos continuar. Capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Diferente do vírus, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, mas pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades. Tá vendo, pessoal? Essa questão é muito legal, é bem no estilo aí da banca e, né, envolve aí, geralmente, o conceito aí de worm. Mas e os outros conceitos que foram destacados, então, nessa questão? A gente tem, então, aqui a diferença entre o vírus e o worm, que eu já destaquei lá naquele mapa mental anterior. E aí, então, é importante só relembrar que o worm, a propagação dele mais comum é via rede, né? Ele faz uma cópia funcional de si mesmo e infecta equipamentos sem intervenção humana e sem necessidade de um programa hospedeiro, diferentemente lá do vírus, ok? A banca listou aqui como assertivas também o scan. O scan está relacionado à varredura em redes. Então, você vai fazer varreduras em uma determinada rede para poder coletar informações sobre os ativos dessa rede, sobre os equipamentos, por exemplo, que estão inseridos nessa rede. E o spoofing. Então, no caso aí do spoofing, você tem um computador que envia comandos a outros se passando por um terceiro, tá? Então, a gente viu aí que a resposta vai ser a letra D. Keylogger a gente já viu que não é, e o Trojan é um tipo de código malicioso. Proxy é uma medida de segurança, né? Você pode ter um equipamento proxy e aí todo acesso à internet vai ser feito passando por esse equipamento. Então, o proxy, ele guarda em cache, por exemplo, as páginas que foram acessadas pelo usuário. E aí, da próxima vez que um outro usuário for acessar uma página
idêntica à página já acessada, essa página vai ser carregada mais rapidamente para aquele usuário. Agora, Trojan Proxy, né? Não existe isso. Existe o Trojan, que é um tipo de código malicioso, e o Proxy, né? Que é um elemento aí de segurança. A próxima questão. O worms, assim como o vírus, são autorreplicáveis e necessitam ser executados pelos usuários. Ó, aqui a gente já sabe que o worm ele não necessita ser executado para se propagar e infectar os computadores de uma rede. Então, é errado essa assertiva. A questão seguinte fala sobre o firewall. Então, vejam só, pessoal, essa questão ela foi de 2016 e ela foi anulada. E a banca agora colocou uma outra questão em 2018 na prova do Polícia Federal, bem parecida, e essa questão foi alvo de inúmeros recursos e eu acho que ela não deve ser anulada, apesar de eu considerar que ela deveria ter sido ser anulada. Então, vamos lá. Um firewall além de hardware, um software de segurança de rede que permite restringir determinados tipos de acesso não autorizados. Então, pessoal, ela está citando, afirmando que o firewall é hardware e software, né? Uma combinação desses dois elementos. Então, se você considerar, por exemplo, o firewall do sistema operacional Windows, ele vai ser implementado somente via software, tá? Então, eu já poderia invalidar essa questão. E a banca anulou essa questão aí nessa prova. Então, veja como é que essa temática de firewall é cobrada pela banca, tá? Tem várias abordagens aí e muitas questões polêmicas. Então, como a gente está estudando CESP, a gente precisa entender como que essa temática é cobrada por essa banca. Então, em 2016, ela citou o seguinte: a utilização de firewalls em uma rede visa impedir acesso indevido dentro da própria rede e também acesso oriundo da internet. Perfeito. Na verdade, o firewall ele é uma barreira de segurança, então você pode utilizá-lo quando você quer restringir redes com necessidades de segurança distintas. Então, quando eu quero proteger, por exemplo, a rede interna da organização da internet, eu posso colocar um firewall, que é essa barreira aí entre essas duas redes. Eu posso ter o firewall também no meu equipamento, né? Eu posso ter um firewall que vai separar, por exemplo, a área de recursos humanos da área comercial da empresa. Então, são redes, sub-redes com necessidades distintas de segurança. Em 2015, ela citou o seguinte: para que se utilize o firewall do Windows, então aqui eu já tenho o firewall implementado via software, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados, a instalação de um equipamento de hardware é desnecessário. Ok, correto. Depois, a banca citou o firewall é capaz de proteger o equipamento tanto de ataques de crackers quanto de ataques de vírus. Pois é, essa questão aqui já foi alvo de inúmeros recursos, né? Agora, hoje, a gente tem... lembra que eu mostrei uma tela para vocês aqui atrás, mostrando o minerador de criptomoedas que foi identificado na rede? Então, ali eu já tenho um firewall com algumas blades, com alguns módulos adicionais de segurança que podem funcionar, por exemplo, como antibots, como antivírus, tá? Então, nessa época aqui, em 2015, essa questão foi alvo de inúmeros recursos, porque geralmente o firewall ele tinha aquele papel tradicional. Hoje, ele pode também já barrar ameaças desse tipo, dependendo do que foi instalado naquele firewall, tá? Se for um firewall já mais avançado, com módulos adicionais, isso já seria possível. Em 2013, a banca falou o seguinte: um firewall permite detectar e bloquear acessos a e-mails, anexos de e-mails suspeitos. Aqui já estaria errado, né? Essa assertiva. Então, a questão de 2008 que veio sobre esse assunto. Um firewall, ele é uma combinação de hardware e software que isola da internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle pelo administrador da rede do acesso ao mundo externo. Então, pessoal, a questão polêmica aí é afirmar que ele é uma combinação de hardware e software, tá? Então, essa questão aqui ela foi considerada no gabarito aí preliminar como correta, mas cabe recursos, apesar de eu achar que é difícil aí a banca reconsiderar nesse cenário, tá? O que é incoerente aí com outros gabaritos oficiais, conforme nós vimos aqui. Vamos lá. A principal
A função principal de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus é monitorar o tráfego da rede, identificar possíveis ataques. Não, o antivírus já não tem esse papel. Verificar arquivos que contenham códigos maliciosos? Ok. Fazer backup de segurança dos arquivos críticos para o funcionamento do computador? Não, o antivírus não tem esse papel. Bloquear sítios de propagandas na internet? Não. Evitar o recebimento de mensagens indesejadas de e-mail, tais como mensagens do tipo spam. Aqui a gente já tem o anti-spam, né, que pode ser utilizado. Então, letra B é a resposta. Para garantir a segurança da informação, é suficiente instalar e manter atualizados antivírus? Não, tá? A gente viu aí que só isso não é suficiente. Eu posso ter um antivírus aqui no meu computador e se eu não tiver as atualizações de segurança dessa máquina, essa máquina vai ser comprometida instantes após eu conectá-la à internet, ok? Então, a gente precisa trabalhar a segurança em camadas. Se alguém consegue atingir uma determinada camada que encontra-se vulnerável, você tem que conseguir bloquear essa ameaça a partir de outras camadas de segurança que foram implementadas na sua máquina ou no servidor da empresa, né, para poder evitar que esse equipamento seja comprometido. Então, a gente viu, por exemplo, a gente tem visto aí recentemente ameaças atacando roteadores de organizações. Então, o que um roteador pode ter de vulnerável? Ele pode estar sendo utilizado na rede com uma senha fraca, uma senha padrão de um usuário padrão que já veio de fábrica previamente configurado. Então, às vezes a empresa ela coloca esse equipamento funcionando, tudo ok, só que ela esquece de atualizar esse usuário que veio previamente configurado de fábrica. E aí você tem ameaças que já sabem que usuários são esses, então elas já se autenticam e recebem autorização para entrar no equipamento e acessar os recursos e as configurações aí desse equipamento, o que compromete a credibilidade aí do ativo, fazendo com que os criminosos invadam as redes da empresa a partir desses elos vulneráveis. Vamos lá, integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação. Aqui a gente vai estar mencionando os pilares da segurança da informação, ou os princípios da segurança, tá? Conceitos fundamentais de segurança da informação são adotados na prática nos ambientes tecnológicos a partir de um conjunto de tecnologias, como, por exemplo, criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes. Então, a banca aqui, ela misturou itens, né? Ela citou os pilares da segurança, os princípios da segurança da informação e fez referência a determinadas tecnologias que irão nos resguardar para fazer com que esses princípios sejam considerados na solução de segurança. Então, por exemplo, a criptografia vai nos ajudar a garantir o sigilo, né? A autenticação vai nos ajudar em qual ponto? Os equipamentos redundantes. Vamos ver o que é isso, então. Então, quando a gente se refere a esses princípios de segurança, a gente precisa se lembrar do mnemônico CID. O CID é a inicial aí, dos nomes desses princípios. A gente poderia, por exemplo, acrescentar o A aqui. Então, se eu quiser considerar a autenticidade, o L de legalidade, aí viraria CIDAL, mas o que é mais comum de ser cobrado é essa tríade de segurança da informação. Então, a confidencialidade garante que a informação não será conhecida por quem não seja de direito, ok? Então, imagina o cenário, eu estou aqui utilizando o equipamento da minha organização, da empresa, e criando aqui uma declaração dessa empresa que vai ser enviado para a Receita Federal. E aí alguém invade esse equipamento e lê as informações dessa declaração. Então, com isso, você teve a quebra do sigilo, ou seja, a quebra da confidencialidade desses dados. Se alguém, além de ter acesso à informação, altera os dados aí das declarações que serão enviados para a Receita, você já tem a quebra da integridade. Então, a informação que foi armazenada não é a informação que vai ser recuperada pela organização. Ok? Então, você teve a modificação dessa informação por pessoas que não eram autorizadas nesse cenário. E, por fim, no momento em que a organização quer enviar esses dados para a Receita Federal, os servidores lá da Receita Federal estavam indisponíveis. Então, isso comprometeu a disponibilidade
né? E aí a empresa não conseguiu enviar esses dados para a Receita Federal. Isso é muito comum, por exemplo, no último dia de envio das declarações de pessoas físicas. Se a empresa não tiver contratado aí um data center que ofereça equipamentos em alta escalabilidade e disponibilidade, pode acontecer de, em determinados momentos, você não ter recursos suficientes para receber todas as declarações dos usuários, que são enviadas simultaneamente pela internet. E aí, por exemplo, para eu garantir a confidencialidade, eu posso utilizar diversos mecanismos de segurança, como, por exemplo, a criptografia. Eu posso classificar a informação, né, e estabelecer controles mais rígidos para aquelas informações que são sensíveis, controles mais flexíveis para a informação que é pública. Então, se eu tenho uma pasta pública no servidor de arquivos da empresa, todos os arquivos que são colocados nessa pasta pública, ou temp, né, tem empresas que chamam de temp essa pasta, essas informações elas podem ser deletadas, podem ser copiadas por quaisquer pessoas que tenham acesso àquela pasta. Então, você não vai colocar nada confidencial nessa pasta, né? Agora, se você está armazenando no servidor de arquivos uma informação departamental que é pertinente somente aos usuários do departamento em que você trabalha, aí você vai ter que liberar acesso a essa pasta para aqueles usuários que foram autenticados e reconhecidos como usuários do setor em que você trabalha. Então, você vai ter que implementar a autenticação de usuários. Após ter acontecido a autenticação, eles passarão por um processo de autorização e, com a autorização, eles terão acesso aos recursos adequados, de acordo com os controles de acesso que foram implementados naquele servidor de arquivos para aquela pasta. E para eu garantir o aspecto da disponibilidade. Então, por exemplo, imagine que o meu notebook aqui tenha dado um problema no momento aí de eu iniciar uma aula ao vivo. Então, eu tenho aí um mecanismo de backup que é rodar a aula ao vivo a partir de um desktop que eu tenho aqui, do meu Mac, por exemplo, que eu tenho aqui de redundância, de contingência. Então, se o meu notebook der problema, eu utilizo o meu Mac para fazer essa aula ao vivo. Então, isso é o meu plano de contingência. Agora, na empresa, se o roteador, por exemplo, que é um equipamento crítico na rede da sua organização, se ele para, você pode ter aí outro equipamento desse tipo, trabalhando, né, em conjunto com esse equipamento, ou se você não tem isso, você pode utilizar um equipamento de spare. Equipamento de spare seria um equipamento redundante, que esteja lá no fabricante ou na própria empresa, pronto para entrar em ação no momento em que aquele outro ativo ficou indisponível. Tá? Então, na área de TI, a gente considera muito esses equipamentos redundantes como equipamentos spare, né? Que nos remete a esse tipo de contexto. Procedimento correto de segurança da informação. Realizar transações bancárias usando computadores diferentes, ação que dificulta o mapeamento de computadores pelos crackers. Bom, pessoal, aqui é importante que você faça sempre a sua atividade, por exemplo, acesso a sites de internet banking, a partir de uma máquina conhecida por você. Quando você utiliza aí computadores diferentes, você não sabe o que está instalado aí nesse equipamento, né? Geralmente ele não foi aí configurado e customizado por você. Então, isso não é uma boa prática. Aí você resolve, por exemplo, acessar sites de comércio eletrônico em uma lan house, tá? Isso é alto risco. Então, se você gosta de assumir riscos, você pode realizar uma ação desse tipo. Agora, eu aconselho, né, que você tenha uma máquina aí com as medidas de segurança devidamente aplicadas e você faça esse acesso aí para sua compra a partir do seu equipamento. Letra B. Procedimento correto. Desativar a atualização de programas como Java e demais plugins. Pois é, isso aqui é complicado. A gente tem, por exemplo, sites de internet banking que instalam plugins na máquina do usuário. Tem uns programinhas em Java lá que às vezes você deve atualizar. E aí, se você desativa isso, você pode comprometer.
a utilização aí desses programas. Então, isso não é o procedimento correto. Letra C. Bloquear por meio de mecanismos de controle no computador o acesso a notícias relacionadas à segurança da internet. Esse bloquear não, pessoal. É importante que você tenha acesso a essas notícias. Por quê? Para verificar se alguma vulnerabilidade que foi anunciada na internet é pertinente ao seu contexto, em que você encontra-se localizado, né? E depois, letra D, usar soluções de segurança como antivírus e firewalls. Isso aqui é legal, tá? É a resposta. Não acessar sítios cujos endereços iniciam com HTTPS. Então, aqui são sítios de HTTP seguro, né? Utilizados aí em sites de comércio eletrônico, internet bank. Então, é errado aí não acessar sítios desse tipo. É importante que você acesse e dê preferência, né? A esse tipo de acesso. Questão seguinte, na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais, em uso nos computadores, para garantir, além da disponibilidade das informações, a integridade e a confidencialidade. Então, aqui, pessoal, eu tenho dispositivos lógicos, tá? Porque quando você se refere a sistemas operacionais, isso é um software e não um hardware. Né? Então, sistemas operacionais, nesse tipo aí de elemento, nós temos a implementação de controles lógicos, ok? Então, cuidado aí com esse tipo de elemento, de informação. Em segurança da informação, denominam-se engenharia social, olha que termo legal, as práticas utilizadas para obter acesso a informações importantes ou sigilosas. Bom, primeira coisa, engenharia social. Então, imagine o seguinte, eu ligo para você, passando aí por um funcionário do provedor de internet que te oferece os serviços de internet. E aí eu vou informar que o provedor está passando aí por uma manutenção e que eu preciso fazer um teste no seu acesso. Então, eu vou te solicitar o seu login e a sua senha de acesso à internet. E aí você vai e informa esses dados que são sensíveis para o seu usuário, a esse criminoso. E a partir daí eu irei utilizar essas informações a favor do crime digital, ok? Então isso é engenharia social, quando alguém faz algum contato com você e tenta abusar da sua ingenuidade para obter informações sensíveis, sigilosas, a seu respeito, ok? Mediante ações para ludibriar ou explorar a confiança das pessoas, ok, pessoal? Então é importante aí, tá? Que você tenha atenção a esse tipo aí de golpe para que você não seja a próxima vítima. Eu vou falar aqui de uma novidade que vem acontecendo aí daqui a pouquinho para vocês, que é um golpe bem recente e eu acho que a grande maioria ainda desconhece esse tipo de golpe. Mas vamos lá, antes disso eu vou falar mais uma questão aqui. Essa questão é o seguinte, Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10. Então, ela está utilizando uma estação com Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1. Observe aqui, pessoal, essa questão aqui, ela utiliza conceitos de diversos capítulos da nossa disciplina. Então, aqui a gente precisa conhecer sobre protocolo, né, um conjunto de regras que permitem a comunicação entre equipamentos numa rede, por exemplo, e aí qual que é o papel do HTTP dentro dos protocolos, né? Então, quando ela acessa uma página da internet, ela pode utilizar esse protocolo. Aqui você precisa saber conceitos relacionados a endereçamento IP lá da aula de rede de computadores, quais endereços podem ser utilizados na internet, quais endereços são privados, porque a banca listou outras questões aí relacionadas a esse cenário, cobrando esse tipo de conhecimento. E aí vamos ver o que ela cobrou aí nessa assertiva. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item a seguir. A despeito das configurações dos ativos, então a banca, independentemente dessas configurações dos ativos, é isso que ela está mencionando aqui. Essa palavrinha aqui, a despeito, já invalidou essa assertiva, vocês vão ver aqui.
Então, a despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos, então o que são ativos de segurança corporativos? O firewall corporativo, o firewall da máquina do usuário, o proxy, o servidor de antivírus e assim por diante. Então, a despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota, a partir de outra estação conectada à internet. Então, olha só, utilizando-se de outra estação conectada à internet, por exemplo, na casa dela, a Marta quer acessar remotamente a sua estação de trabalho na rede da empresa em que ela trabalha, em que ela atua, ok? Remotamente seria a distância. E aí, ela não precisa realizar configuração nenhuma, né? Não é necessária a realização de nenhuma configuração nos ativos de segurança da empresa para que isso seja feito. É errado, né, pessoal? Então, a gente sabe que ninguém consegue, usualmente, acessar remotamente uma máquina no seu ambiente de trabalho, a menos que o administrador da rede dessa empresa libere os acessos adequados para que você consiga realizar essa ação. Então, por exemplo, eu tinha lá, eu poderia criar uma VPN no firewall corporativo e liberar acesso para a Marta acessar a rede da empresa a partir dessa VPN, ok? E para isso eu precisaria liberar regras no firewall corporativo e como a Marta deseja acessar a sua estação de trabalho internamente na empresa, eu precisaria também checar as regras de segurança do firewall que encontra-se na estação de trabalho da Marta, tá? Então, errada essa assertiva. Eu coloquei até aqui para vocês a tela da conexão de área de trabalho remota, que eu tirei aqui do meu computador. Então, ali eu poderia informar qual é o nome da máquina que seria acessada por mim remotamente, ok? E aqui eu tenho a central de segurança mostrando determinadas informações do Windows 10 que poderiam ser configuradas na máquina aí dessa usuária. Ok, pessoal? Então, o uso aí do texto, a despeito de que indica independentemente, tornou essa assertiva inadequada. Porque a gente precisa, sim, configurar ativos de segurança no âmbito corporativo para que esse acesso aí seja liberado. Continuando aí, sobre o golpe praticado na internet, conhecido como phishing, assinale a alternativa correta. Phishing já foi muito cobrado pela banca. Agora a cartilha aí do CertBR lista diversos tipos de ataques. E a banca às vezes cita um ataque com o nome de phishing, quando na verdade ele não é phishing. Então vamos lá. O que é phishing? Então alguém aí te manda uma informação aí sobre a campanha presidencial, que está segundo turno aí da eleição, e aí te solicita, né, determinadas informações, pedindo aí que você faça o seu cadastro como um cidadão que está prestes a votar para receber outras mensagens. Aí você vai lá e libera informações do seu usuário. Ou você recebe aí uma cartinha, um e-mail do Banco do Brasil solicitando que você faça a instalação de um patch de segurança. Então, saiba que o Banco do Brasil não vai te enviar mensagens desse tipo, tá? Então, o objetivo aí é te enviar uma isca, fazendo com que você caia no conto do vigário que lhe foi informado nessa isca e forneça informações relacionadas, né, à sua pessoa para o criminoso virtual. Então, você tem aí nesse tipo de golpe, do phishing, a utilização combinada de meios técnicos. Então, foi utilizado e-mail e engenharia social. Então, alguém te contou alguma história fazendo com que você acredite nessa questão. Então, sobre o golpe praticado e conhecido como phishing, vamos ver então qual opção nos remeterá a esse tipo de golpe. A letra A diz o seguinte: é um tipo de fraude na qual um golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais. Até aqui até parecia que a banca já estava indicando a resposta dessa questão. Só que ela continua. Ou a realizar um pagamento adiantado com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício. Aqui a gente já tem um golpe mais específico, que é a fraude de antecipação de recursos, ok?
Letra B, é o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade, com o objetivo de obter vantagens indevidas. Aqui a gente já tem o furto de identidades, isso não é phishing. Letra C, é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso, e que geralmente tem como remetente ou aponta como autor a alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. Aqui, pessoal, a gente já tem o famoso hoax, que são os boatos. Então, eu já vi um boato bem interessante uma vez. A empresa recebeu um boato que falava o seguinte: observe aí a pasta C:/Windows e se lá tiver um arquivo com o ícone de um ursinho, delete esse arquivo imediatamente, pois trata-se de um vírus. Aí, em uma determinada empresa que eu tomei conhecimento, as pessoas foram lá e deletaram esse arquivo, só que esse arquivo, ele era um arquivo que fazia parte lá do sistema operacional daquela máquina. E aí, no momento em que eles deletaram o arquivo, ao reiniciar o computador, a máquina foi comprometida, tá? Então, o objetivo aí de quem espalha boatos desse tipo é fazer com que a mensagem seja enviada ao maior número de pessoas, de forma que essas pessoas acreditem nesse tipo de mensagem. São os fake news que a gente vem recebendo aí nos últimos dias, né? Nos últimos tempos aí, fazendo alusão aí aos candidatos da eleição, por exemplo. Hoax é um tipo específico de phishing? Não, a gente já viu o que significa o hoax, tá? Um tipo específico de phishing que envolve a redireção do navegador do usuário para sites falsos por meio da alteração do DNS é conhecido como farming, tá? Então, a banca também gosta muito aí desse tipo de golpe. E a letra E é um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros por meio da utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Perfeito, é a resposta da questão. E aí, pessoal, um novo golpe aí que eu prometi falar para vocês. Marquem aí no chat quem já conhece esse tipo de golpe, chamado de sextorção. Né? O que é isso, professora? Né? Então, imagina o seguinte, você tem aqui uma extorsão envolvendo o ambiente, né? Um cenário aí de pornografia, de ambientes, né? Que não são... Que possuem elementos pornográficos. Então, vamos lá. Esse tipo de golpe, ele vai usar sites pornô e senhas hackeadas para poder chantagear usuários. Eu tive um cenário desse tipo. Eu vi lá um usuário bem preocupado, ele já estava até tendo o seu desempenho comprometido na organização, e aí, de repente, ele me mandou uma mensagem que ele recebeu que era justamente a aplicação desse golpe. Quando eu vi essa mensagem, eu falei, isso é um golpe, né? Isso não é verídico. E aí, por que ele ficou preocupado? Porque o criminoso, ele enviou na mensagem, que era mentirosa, uma senha desse usuário que foi hackeada. Tá? Então, ele utilizava a mesma senha da empresa lá nas redes sociais. Então, aí a gente já tem um problema que ele estava usando a mesma senha para todos os serviços. E aí, aconteceu um vazamento lá de senhas do Facebook, por exemplo, a senha dele foi comprometida e aí o hacker criou uma mensagem falando que esse usuário, ele tinha acessado sites pornôs e o criminoso tinha um vídeo desse acesso que foi feito pelo usuário. E aí ele comprovou isso enviando essa senha que foi hackeada, ok? Então o usuário ficou preocupado, porque ele viu a senha dele realmente ali naquela mensagem e falou, isso, né, apesar de eu não ter feito esse acesso, eu tenho a minha senha nesse e-mail. Então isso deixou ele bem preocupado. Então a vítima exigia o pagamento de bitcoins para poder evitar que esse vídeo do usuário acessando o site pornô fosse divulgado. E o criminoso falava que iria divulgar esse suposto vídeo nas redes sociais do meu usuário, dentro aí de 24 horas, se ele não realizasse o pagamento. Eu vi na internet diversos golpes desse tipo em que as pessoas realmente depositaram os valores e, na verdade, isso aí é mentira, tá, pessoal? Isso não é verdade. Então, por exemplo, se você utiliza a mesma senha para todos os serviços que você acessa, entre aí nesse site que eu coloquei para vocês como dica. Isso aí não cai em prova, mas é legal aí para a nossa vida
dentro aí do nosso ambiente em que a gente está inserido. Então verifique aí, coloque o seu e-mail que você utiliza e aí olhe o log que vai ser liberado. Se a sua senha foi comprometida em algum momento aí da utilização dessa senha, aí você vai ver aí em quais redes sociais ou em quais ambientes aconteceu esse comprometimento. E aí você deve trocar imediatamente a sua senha, tá? Para evitar que você receba uma mensagem desse tipo de golpe aí que eu listei para vocês, ok? E outra questão também são as selfies que são tiradas aí por vários usuários, né? Com nudes, já dobrou aí nos últimos anos o comprometimento aí o acesso aí a equipamento, a dispositivos móveis com esse tipo de informação. E aí é feito o compartilhamento dessas fotos íntimas, né, em sites de pornografia e em outros ambientes. Então isso aí é um outro tipo de golpe que a gente tem. Bem, pessoal, mandem para mim um alô se vocês gostaram. A gente está finalizando aí a nossa aula. Então é importante que você tenha bem claro aí na sua mente qual é o objetivo, o que você deseja com todos esses desafios que lhe serão impostos, né, e que você vai abraçar com toda garra, com toda persistência, com toda força de vontade. Quanto mais você sonha, mais longe você chega, tá? Então não limite os seus sonhos. Observe aí, né, qual é o seu objetivo e utilize o seu pensamento aí para criar a sua vida futura. Aquilo em que você mais pensa ou se concentra se manifestará como a sua vida. É isso, pessoal. A gente fecha então aqui. O que vai te levar ao sucesso é a paixão pelo seu trabalho, a sua dedicação, foco, persistência, esforço. Eu tenho certeza que ao final você irá conseguir concretizar os seus objetivos. É isso. Aqui hoje nós tivemos aí uma visão geral, né, de como se dará esse curso e, né, como que as revisões de segurança irão acontecer. No caso aí, a gente tem, então, esse tipo de revisão para todo o conteúdo que será disponibilizado a vocês aí no curso, ok? Tudo bem? Deixa eu ver aqui as mensagens. Cadê a galera aí? É isso, pessoal. Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.